Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um encontro síncrono da disciplina Psicologia Médica na Universidade Federal de Sergipe. Hoje é dia 22 de julho de 2021. O tema que a gente ficou a debater hoje é a morte e o morrer, né? A gente vai ver que são duas coisas diferentes. Com base na obra do Leon Tolstói, chamado A Morte de Ivan Ilitch, que é esse livrinho aqui. Tá? Livrinho porque é pequeno, não porque seja ruim, não. Tá? Bom, a minha ideia, então, né, como eu não passei nenhuma videoaula a partir da qual a gente pudesse discutir, é que eu faça isso agora. Então, eu gostaria de tomar aí meia hora, mais ou menos, né, para fazer uma breve apresentação, meia hora na melhor das hipóteses, tá? No mínimo, assim. Vai tomar meia hora do tempo, no mínimo, para eu poder fazer uma exposição em cima de alguns pontos que a gente pode discutir e também para direcionar a aula, tá? Porque senão fica muito solto e aqui é sempre um recorte que a gente está fazendo a partir, né? Sempre lembrando que o objetivo principal dessa disciplina é fazer um resgate do psíquico. Para iniciar, né, esse tema sobre a morte, eu queria primeiro dizer que existe um aspecto histórico da morte, que não é o que a gente vai ver aqui, tá? Mas existe um aspecto histórico da morte, quer dizer, a morte tal como ela é entendida hoje é recente. Esse conceito de morte cerebral é um conceito que surge nos anos 60, tá? Com a influência da tecnociência, né? A partir do momento no qual os equipamentos permitiram a manutenção da vida ou da sobrevida, né? Que era o conceito de morte antigo pensado como parada cardiorrespiratória. Quer dizer, se os novos aparelhos, né, que vieram com a tecnociência permitem essa vida ou essa sobrevida, mantendo artificialmente, né, o sistema respiratório e o coração funcionando, tiveram que mudar o conceito de morte, né? Quer dizer, a morte não é mais tomada como parada cardiorrespiratória, e ela passa a ser entendida como morte cerebral, ou seja, como ausência de sinais, né, no eletroencefalograma, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, depois, se vocês quiserem, tem um artigo muito bom, já datado, do final dos anos 90, no qual, se não me engano, foi publicado na Folha de São Paulo, mas é um artigo de divulgação científica, tá? No qual ele aponta lá os vários paradigmas da morte e a ideia, a sensação que se tem é que a morte ela vem sendo cada vez mais antecipada em função da tecnociência. Por exemplo, esse artigo colocava que existem teóricos chamados de neocorticalistas propondo que a morte fosse antecipada não para parada, né, não para morte cerebral total, mas simplesmente para a morte do córtex, né? Então, assim, já existem discussões a esse respeito que apontam para uma certa antecipação da morte que vem vindo em função da influência da tecnociência, né, na manutenção da vida e também na possibilidade de transplantes de órgãos, tá? Sendo que até o momento a gente não consegue criá-los em laboratório. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que existe um aspecto histórico da morte, tá? A morte, por mais que seja um processo natural, vem sendo artificializada e pensado de forma artificial em conluio aí com a tecnociência e com as possibilidades de intervenção médica, tá? É como se tivesse havendo dos anos 60 para cá uma espécie de medicalização da morte, tá? A partir desse momento, a gestão da morte ela passa a ser ela passa a ficar a cargo da empresa médica, né, ou da empresa tecnocientífica, tá?
Até aqui não tem nenhuma novidade, isso certamente vocês já ouviram falar no curso, tá? Do que eu posso apontar, assim, né? Caso vocês não tenham visto ainda, o que surge aí de novo, resgatando essa dimensão psicológica, psíquica, né, que a gente tenta fazer aqui nessa disciplina, tá? Eu posso apontar para vocês, então, que existem duas dimensões da morte, tá? Uma dimensão biológica e a outra dimensão simbólica. Vou explicar o que é isso. Então quer dizer que nós temos duas mortes? Sim, nós temos duas mortes, tá? Quer dizer, alguns antropólogos, né, eu não sei se vocês viram no início da pandemia, ficou muito famoso um meme que fizeram com a Margaret Mead, falando que a gente se humanizou quando a primeira tíbia apareceu curada, né? Ou seja, quando um ser humano passou a cuidar de outro, né? Concomitante a isso, a gente pode também afirmar, né, que a humanização se deu quando a gente começou a sepultar os mortos. Então, a prática de sepultamento, né, ela é uma prática que visa manter uma memória de alguém que não está mais presente, né? A ideia do símbolo. O símbolo, ele justamente presentifica algo que está ausente. Essa a noção de símbolo, de simbolização, tá? Quer dizer, é isso que funda o psiquismo humano, tá? Quando a gente passa a representar coisas que estão ausentes, tá? Essa é a nossa potência, digamos assim, né? A nossa potência humana para além dos animais selvagens que não fazem isso. Nenhum animal selvagem enterra os seus outros membros, seus membros mortos, né? Por mais que eles sintam pesar pela morte, como acontece, por exemplo, em manadas de elefantes, mas eles não enterram, né? Quer dizer, é típico e é específico, né, da espécie humana sepultar, enterrar os seus mortos, ou seja, manter uma memória de quem se foi, né? Por isso é que a gente tem uma morte simbólica também. E é por isso é que choca tanto quando a gente não consegue manter a memória do morto. Eu não sei se vocês conhecem a história de Antígona, da Grécia Antiga. Antígona era filha de Édipo, né? Édipo, que o Freud tomou, de Édipo rei, mas esse é outro Édipo que eu estou falando, é Édipo em Colona, né? Então, é uma trilogia, Édipo, rei, Édipo em Colona e Antígona. Antígona é filha de Édipo, tá? E ela tem dois irmãos, um deles se revolta contra o rei local, né, que é tio dele, e vai lutar por outra cidade, ou seja, ele é considerado um traidor, se não me engano, de Tebas, tá? Mas se não for Tebas, depois vocês corrijam lá no vídeo. Dá para fazer isso, né? Esse irmão dela, traidor, que luta contra Tebas, ele é vencido, quer dizer, Tebas vence a batalha, ele é morto, né? É recebido em Tebas, e o rei, que é tio dele, por decreto, determina que ele não pode ser enterrado, tá? Então, Antígona, ela se depara com esse dilema. Quer dizer, eu obedeço às leis da polis, da cidade, né? Às leis e normas que mantêm o laço social, ou eu obedeço esse vínculo familiar, né? Que me mantém unido ao meu irmão, ou que me mantinha unido ao meu irmão, né? E aí tem uma dimensão incestuosa também, que eu não vou entrar aqui em detalhes, tá? Mas é praticamente toda a trilogia, essas três trilogias que eu citei de Sófocles, falam de transgressões, né? Antígona, então, ela opta por desobedecer o decreto do rei. E ela resolve, então, enterrar o seu irmão, né? A despeito da determinação do rei, Antígona, então, ela é severamente punida, sendo emparedada.
tá? A punição dela é ser emparedada viva. Ou seja, ela constrói o próprio túmulo para si própria, sepultando o irmão e transgredindo o decreto real. E se vocês pararem para pensar, né, por que você está citando um texto de mais de 2.000 anos? Muito mais, né? Bom, porque existem desaparecidos políticos, né, e cujos familiares sofrem as consequências de não poderem ter enterrado os seus entes queridos. E esse é um dos maiores sofrimentos para a espécie humana, né? Todo mundo tem direito a uma lápide, a uma sepultura e a se perpetuar enquanto símbolo, mesmo que a sua existência já tenha findado. Então, essa é a ideia de duas mortes, tá? Existe a morte biológica, a morte do corpo, a morte orgânica, e existe uma morte simbólica. Quando ambas ocorrem com a mesma pessoa, como no caso de Antígona, ou como no caso dos desaparecidos políticos, né? Por exemplo, Pinochet, vocês sabem que no Chile enchia aviões e soltava no meio do Oceano Atlântico, né? Pacífico, desculpem, Chile, no meio do Oceano Pacífico, vocês sabem. Então isso tem todo o movimento aí das mães da Praça de Maio, etc. e tal. Não existe sofrimento maior para uma família do que não poder enterrar os seus mortos e manter uma memória deles, tá? Por que eu estou falando isso? O simbólico, né, o sujeito, né, ou vamos chamar de o indivíduo, né, ele nasce já imerso no simbólico, ok? Então, a gente quando nasce já é falado, basta vocês repararem, né, quando uma mulher está grávida e sente uma pontada na barriga, ela já fala, vai ser, sei lá, um bailarino. Aí o pai está do lado e fala, não, vai ser jogador de futebol. Quer dizer, ele já está sendo falado antes de nascer. Já uma série de expectativas, né, de projeções de valores sobre eles, que ao nascer ele vai incorporar por se tornar um ser falante, né, por ele ter que adquirir essa linguagem do outro, materno e paterno e etc. Então, o simbólico ele pré-existe ao sujeito e ele subsiste ao sujeito, né? Depois que o indivíduo então nasceu e morreu, ele permanece como uma memória, né? Ele permanece nos álbuns de fotografia, nos porta-retratos, né? E propriamente na lápide. Tem uma espécie de turismo, né? Enfim, sobretudo onde estão enterrados as pessoas mais famosas, turismo de cemitério, as pessoas vão ao cemitério, ver onde é que tá, né? Onde é que estão enterrados os ídolos, né? Sobretudo tem um cemitério famoso em Paris, enfim, tem várias pessoas lá que estão enterradas, Proust, Jim Morrison, enfim, uma infinidade de pessoas e que as pessoas vão e visitam e deixam. Tem o túmulo da Diana, do Ayrton Senna, que vocês sabem que isso acontece. Então são pessoas que se mantêm vivas. Diana era porque vocês são mais novos, assim, a Diana morreu mais ou menos quando vocês estavam nascendo, né? Mais ou menos assim. Diana foi uma princesa casada com o príncipe Charles da Inglaterra. Então, quer dizer, o que em termos psicológicos há que se acrescentar aí com relação a essa dimensão biológica da morte, é essa dimensão simbólica e o quanto é importante para as pessoas que ficaram, né, poder criar essa memória de quem se foi. Sem isso, há um desequilíbrio na estrutura familiar, como a gente percebe no caso dos desaparecidos políticos. Até aqui tudo bem, gente? Vou seguindo aí. Qualquer coisa vocês interrompam, tá? Ok? Outra contribuição, né? E aí Freud, retomando Santo Agostinho que foi um pensador cristão do século III ou IV, não me lembro agora se 3 ou 4, provavelmente século IV, que escreveu um livro muito famoso chamado As Confissões, tá? E lá ele já dizia, antecipando o que o Freud retomou, que não há representação psíquica da morte.
O que significa dizer que não há representação psíquica da morte? Que a morte ela é um furo, tá? Que se atrela a um real e que é um impossível de simbolizar. Tá? Real é um termo da psicanálise, sobretudo da psicanálise lacaniana. Eu ia falar hegeliana aqui no ato falho, mas real é um termo da psicanálise de Lacan, tá? Que fala de um impossível, no caso, um impossível de simbolizar. Tá? Tanto Santo Agostinho quanto Freud chamaram atenção para isso. Tá? Então, não há representação psíquica da morte. Né? Vocês podem perceber por um silogismo que é contado no livro do Tolstói, né, A Morte de Ivan Ilitch, que vocês localizam na página 63, né, um silogismo que ele toma da lógica de Kiesewetter. Né? Aí eu também não tive tempo de procurar, não sei se esse autor existe de fato, se esse livro existe ou não, tá? Mas, enfim, ele cita esse silogismo, né, dizendo que todos os seres humanos são mortais. Né? Quer dizer, o silogismo está aqui na página 63, ele diz assim: Caio é um homem, os homens são mortais, logo Caio é mortal. Né? O que um silogismo apresenta? Um conceito universal. Né? E o que o Tolstói está trazendo aqui para contribuir nessa discussão? Que a morte não é explicada por um conceito universal porque ela não tem representação psíquica. Né? Não tem como a gente dimensionar a morte como um conceito universal. Tá? Então, daí a gente separa a morte do morrer. Então, o que é a morte? A morte é esse conceito universal que é irrepresentável. Tá? E o que é o morrer? O morrer é uma experiência singular. O morrer é sempre da ordem de uma experiência singular. Heidegger, que foi um filósofo alemão, ele dizia que só se nasce e só se morre sozinho. O que ele queria dizer, né? Pelo menos a meu ver, assim, que o nascimento e a morte, né, mais do que conceitos universais, são experiências singulares. E esse livro do Ivan Ilitch, esse livro do Tolstói sobre esse personagem, Ivan Ilitch, ele, na verdade, está narrando uma experiência singular, que é a experiência do Ivan Ilitch diante da morte. Tá? Então, obra literária pode ser tomada como exemplo para a gente pensar essa experiência do morrer? Sim, pode, na medida em que o escritor se torna atemporal, capturando algo da estrutura do ser falante, que é essa experiência singular do morrer. Ok? Daí a tomada dessa obra como ilustrativo para a gente estar pensando aqui em alguns apontamentos, tá? Na verdade, tal como eu li, essa obra do Tolstói é uma crítica à fora-clusão da morte. O que eu estou chamando? Fora-clusão é um termo da psicanálise lacaniana, né, que fala de exclusão. Né? Se vocês repararem, há uma exclusão da morte, ela está presente o tempo inteiro, isso é que é bacana, né? Mas ela não é nomeada. Então é como se fosse uma espécie de alegoria dessa irrepresentabilidade da morte no inconsciente. Quer dizer, se fala o tempo inteiro de morte, e quem lê o texto deve ter percebido. Só que se fala dela sem nomeá-la, justamente por essa incapacidade de simbolizar a morte como um conceito universal. Então, o que existe, pelo menos tal como eu li, tá? Vocês podem ter lido diferente, depois a gente discute, há entre os personagens dessa obra um pacto de silêncio, envolvendo a morte como tema tabu. Por mais que todo mundo ali soubesse o desdobramento do caso, né, do Ivan Ilitch, não se falava sobre a morte. Havia um grande silêncio. Tá? Ou seja, sobre a morte, boca de siri, como diz o ditado popular. Né? Nada a dizer. Né? Enfim. Bom, essa seria uma introdução inicial, né? E agora eu queria pegar alguns apontamentos, né, citando aqui também o texto do Tolstói,
para a gente poder avançar um pouquinho na discussão, tá? Vamos lá. Um primeiro ponto que eu queria pegar está na página 32, tá? Pelo menos a minha edição é essa aqui. Eu enviei essa para vocês também, não foi? Foi da LPM, né? Bom, depois aí vocês... Sim, já responderam. Obrigado, Thiago. Então, aqui, na página 32, o que o Tolstói chama de primeiro incidente, tá? Então, qual é o primeiro incidente da carreira do Ivan Ilitch? Ivan Ilitch era um jurista, né? Russo, essa história se passa na Rússia, e na Rússia pré-revolução, tá? Na Rússia ainda czarista, ok? Na Rússia real, tá? O Ivan Ilitch, então, é um jurista bem sucedido, né? Ele não está nem no topo, nem lá embaixo, mas pertence às altas camadas juristas, vem trabalhando no sentido da sua ascendência na carreira, né? Que existe uma carreira, né, no qual ele vai galgando cargos até chegar enfim, no cargo pretendido, e num determinado ponto ele é preterido em favor de outra pessoa, tá? Isso está exatamente na página 32. E ao ser preterido, na página 33, né, eu cito literalmente, está escrito: Ivan Ilitch experimentou pela primeira vez na vida não um simples ennui, que em francês é tédio, uma espécie de tédio, mas uma insuportável depressão. E decidiu que as coisas não poderiam continuar daquele jeito e que deviam ser tomadas medidas enérgicas. Então aqui eu paro para fazer um apontamento, primeiro apontamento, tá? Na página 32 e 33. Vocês se lembram que na aula passada eu cheguei a citar a velhice como um ponto de elaborações de lutos, né? Na velhice se elaboram lutos que são perdas, tanto com relação à falência corporal, quanto com relação, não é, a outras esferas da vida do sujeito, como da esfera social. Tem a aposentadoria, né? Ele tem que elaborar esse luto aí, né, por não ocupar mais um lugar social, de alguém produtivo, etc. e tal. Me parece que nessa passagem o Ivan Ilitch não consegue elaborar esse luto pela perda de um ideal que ele tinha de ser nomeado para o cargo. Então, ao não ser nomeado para o cargo, né, pensem em vocês estudando e não passando no vestibular. Vocês têm que elaborar esse luto, porque vocês não atingem o ideal que visavam alcançar, tá? Então, a gente vive passando por processos de luto ao longo da vida, tá? Não é só na velhice, mas na velhice isso, de certa forma, se amplifica em função, né, da própria falência corporal que vai se acumulando. Ivan Ilitch não era um indivíduo idoso, ele era um indivíduo de meia idade, aliás, tinha quase a minha idade, 45 anos, né? Pelo menos quando adoece. Eu sou um pouquinho mais velho, mas enfim, bate aí mais ou menos com a minha idade. Mas, a meu ver, nesse ponto, ele não consegue elaborar o luto pela perda desse ideal, e esse ideal era o cargo pretendido. Ao ser preterido, né, nomearam outra pessoa no lugar dele, ele, então, desenvolve esse quadro depressivo. Aliás, o termo depressão aparece várias vezes ao longo da história do Tolstói, tá? Não aparece só nessa página, aparece umas 10 vezes, se vocês forem contabilizar. Não tive tempo de fazer isso, tá? Mal tive tempo de reler o livro, acabei agora há pouco. Mas, enfim, aparece várias vezes, e uma coisa que eu gostaria de afirmar isso com convicção para vocês é que depressão mata, ok? Depressão, quando não tratada, mata, tá? E eu acho que o livro do Ivan Ilitch é um bom apontamento para a gente pensar sobre isso, do quanto os transtornos mentais, o sofrimento psíquico,
né, ele é colocado em segundo plano, ou em terceiro, quarto, quinto, ou seja, como ele não é priorizado, né, e ao não ser priorizado, as coisas vão, né, se acumulando e virando uma bola de neve, e quando você vê, não há mais, digamos assim, praticamente tratamento para o caso, e sim só cuidado paliativo, como foi o caso descrito pelo Tolstói, tá? Mas depressão mata, vocês sabem de casais que viveram juntos durante muito tempo, né? E são histórias conhecidas, assim, tem relatos clínicos sobre isso. Um deles morre, o outro morre pouco tempo depois, né? E sendo que essa pessoa não tinha histórico de adoecimento, de doença crônica, nada, né? Mas vocês sabem como isso acontece, tá? Então, assim, eu não estou dizendo, batendo martelo nem falando nada, eu só acharia interessante fazer uma leitura do Ivan Illich à luz dessa categoria de depressão, né? Surgida a partir da não elaboração de um luto, por mais que existam ali sintomas corporais para nos desviar a atenção do sofrimento psíquico pelo qual ele passava, né? E investigações sobre rim, apêndices, etc. e tal, né? Psicanaliticamente falando, ele abriu mão do seu desejo em prol da convenção social. Uhum. Né? Isso eu ia falar lá na frente, mas você já antecipou, eu ia tentar lacrar. É que a chave de leitura é essa, eu acho que é essa, né? Ceder em seu desejo. Quando ele para pensar. Né? Tem vários momentos no texto em que ele fala a frase assim, será que eu levei a vida que devia? Isso vocês devem se lembrar, né? Se não foi isso, é quase isso que ele fala, né? Ah, tá aqui, na página 90. Talvez eu não tenha vivido como deveria. É a primeira vez que ele se toca. Quer dizer, como é que ele deveria ter vivido? Né? Abrindo mão do seu desejo em prol das convenções sociais, em prol dos ideais de submissão voluntária ao outro social, né? Quer dizer, ele se apagou enquanto sujeito. Eu acho que a chave de leitura é exatamente essa. Então, dá para fazer uma leitura psíquica da doença dele, tá? Porque, assim, o Rafael, você está corretíssimo, como diz. Isso que aconteceu dele ser preterido foi o gatilho, mas não significava que até então tudo estava bem, porque ele já abria mão do desejo há muito tempo, né? Tanto que ele casou porque tinha que casar, ele teve filho porque tinha que ter filho. Parece que, né? Se vocês pararem para pensar, ele era filho de um jurista. Então eu vou fazer isso também. Quer dizer, onde é que ele comparece escolhendo alguma coisa? Né? Parece que ele só se submetia, como dizia La Boétie, né, um pensador aí, a uma servidão voluntária, né, a isso que vem desse grande outro social, né? Faltou a ele a falta, e ele só queria acumular, 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 acumular. E quando falta a falta, falta o desejo, né? E aí vem a angústia, né? E aí vem tudo aquilo que o Tolstói descreve aqui brilhantemente, né? Ramon, É, em termos psicanalíticos, Ramon, digamos que ele era submisso ao supereu, né? Era o supereu que exato. comandava, né? Ou seja, era essa ordem tirânica, faça isso, ele fazia, não questionava, né? É uma espécie de servidão voluntária mesmo. E que não podia dar em boa coisa, né? Como o Tolstói mostra aí ao longo do desdobramento da obra. Tá? Na página 46, outro apontamento, são 4 apontamentos, né? 2 eu já fiz, né? Faltam 2 aqui, aí a gente abre, né? Assim, mais para discussão propriamente dita, né? Na página 46, eu notei, né, uma certa crítica ali
Eu não sei se já se poderia falar em modelo biomédico naquela época, provavelmente não, né? Mas uma crítica ao objetivismo médico, que for excluir sujeito, ou seja, exclui o sujeito, coloca o doente entre parênteses, né? Foca na doença e coloca o doente entre parênteses. E, e também a ideia de que, para o objetivismo médico, não há lugar para a morte. Se o foco é na doença, a tentativa é sempre de cura, de curar a doença, e nunca de aliviar o sofrimento, né? Em direção à morte. Então há uma espécie de foraclusão, né? É como se nesse modelo, né, que não é um modelo ainda, o biomédico flexneriano, mas é algo que já se delineava ali no final do século XIX, não fosse possível a implantação disso que hoje se chama de cuidado paliativo, né? Que, na verdade, o cuidado paliativo, ele tenta responder a uma questão, né, que é kantiana, né? O Kant perguntava, o que posso fazer? Aí eu acrescentaria, o que posso fazer ante o sofrimento, né? Quer dizer, que alívio, não é, eu posso dar. Então, na página 46, eu acho que isso aparece de forma assim, de forma consistente. Aí eu queria ler essa passagem, apesar de um pouco extensa, eu acho que vale a pena. Olha só, depois de uma cena, citando Tolstói, tá? Depois de uma cena em que Ivan Ilitch fora especialmente injusto e depois dissera, à guisa de explicação, que sem dúvida estava irritado, mas que isso se devia ao fato de não estar se sentindo bem, ela, né, no caso a esposa, respondeu que se ele estava doente, devia ser tratado e insistiu em que consultasse um médico famoso. Então, aqui é a primeira consulta dele com um médico famoso. E ele foi. Seguiu-se tudo dentro do esperado, como sempre acontece. Houve o habitual período na sala de espera, a atitude importante assumida pelo médico. Ele conhecia bem aquele ar de dignidade profissional. Ele próprio o adotava no tribunal. Os exames e as perguntas, que exigiam respostas que levavam a conclusões óbvias e obviamente desnecessárias, e o olhar grave que queria dizer: deixe tudo conosco e nós resolveremos as coisas. Nós sabemos tudo do assunto e podemos resolvê-lo para você, como faríamos com qualquer outra pessoa. O procedimento todo era igual ao dos tribunais. Os ares que ele adotava no tribunal em benefício do prisioneiro, o médico adotava agora em relação a ele. Quer dizer, ele passou a ser um grande prisioneiro também, né? Desses procedimentos aí investigativos que não chegavam a conclusões que pudessem aliviar o seu sofrimento, né? Então, reparem como nessa passagem, aqui eu vou ler outro parágrafo ainda, tá? Mas como que nesse parágrafo se exclui o sujeito, né? Em prol de um objetivismo médico, né? Investigativo, detetivesco, né? Deixa tudo com a gente, não se implique no seu sofrimento, né? Não tome parte do seu sofrimento. O médico disse-lhe que este e aquele sintoma indicavam que isto ou aquilo iam mal com o paciente por dentro. Mas se esse diagnóstico não fosse confirmado pelos exames clínicos disto ou daquilo, então chegaremos a esta ou aquela conclusão. Se chegarmos a esta ou aquela conclusão, então, e assim por diante. Para Ivan Ilitch só importava saber uma coisa, aí que ele entra, né? Quer dizer, o que importava a ele e o que o atendimento ofertava. Como é que havia esse descompasso, né? Entre a demanda e a oferta. Para Ivan Ilitch só importava saber uma coisa, o seu caso era sério ou não era, né? Ou seja, para o paciente o que importa é o prognóstico, né? É o prognóstico é restrito, ele é bom, como é que é, né? Mas o médico ignorou essa pergunta tão fora de propósito, ou seja, uma pergunta tão fora de propósito, né? Você quer saber disso, mas eu estou no início
enfim, da investigação. Então, não há nem a possibilidade de um acolhimento mínimo, tá? É isso que eu estou tentando mostrar aqui. Não é que o médico deveria ter respondido algo que ele não podia naquele momento, não, mas um acolhimento mínimo de escutar, enfim. Aí, do ponto de vista do médico, tratava-se de um detalhe que não merecia ser levado em consideração. O problema realmente era avaliar todas as probabilidades e decidir entre um rim flutuante ou apendicite. Não era uma questão de Ivan Illich viver ou morrer, mas de decidir se era rim ou apendicite. Eu acho que isso resume, né, resume bem isso que eu quis trazer sobre o objetivismo médico e tudo aquilo que não se deve fazer se quiser levar em consideração aspectos psíquicos, tá? Que incluem o paciente na sua tomada de parte com seu sofrimento e na sua tomada de decisão sobre o tratamento. Muito bem. E na página 78, gente, vamos lá, vamos fazer esse salto aí para a página 78, né? Eu coloquei aqui um outro apontamento, que é uma insistência, né, na cura da doença em detrimento do alívio do sofrimento. Né? Como que quer dizer, isso que o Ivan Illich trazia em termos de sofrimento não foi minimamente escutado, e como que todo esse sofrimento se reduziu a uma questão de semiologia corporal mesmo, né? Então o trecho é assim: era sempre o mesmo círculo. Por um momento, um breve toque de esperança, e no momento seguinte, um violento mar de desespero, e sempre a dor, sempre sofrimento e dor novamente, incessantemente. Todo esse sofrimento solitário era terrível. Ele bem que gostaria de chamar alguém, mas sabia de antemão que, com outras pessoas no quarto com ele, seria ainda pior. Se ao menos eu pudesse tomar mais morfina, eu perderia um pouco a consciência. Vou dizer a ele, vou dizer ao médico que ele tem de pensar em outra coisa. É impossível continuar assim, simplesmente impossível. Então reparem que o próprio paciente demanda alguma coisa, né? E que não está muito longe dos cuidados paliativos, né? Que é uma certa... que é um certo entorpecimento, né? Ele demanda esse entorpecimento porque essa dor, tal como sentida na consciência, para ele era insuportável. E passou-se uma hora desse jeito e depois mais uma. Ouve-se a campainha da porta da frente. Seria o médico? Sim, é o médico. Saudável e com boa aparência, gordo e animado, com aquela expressão no rosto que parece dizer: o paciente está um pouquinho nervoso, hein? Mas logo, logo vamos dar um jeito nisso. O médico sabe que essa frase não faz sentido nesse caso, mas ele a adotou de uma vez por todas e não consegue tirá-la, como alguém que vestisse um fraque de manhã para fazer uma série de visitas. O médico esfrega as mãos naquele seu jeito seguro e cheio de vivacidade. Que frio, estagiando. Só deixe eu me aquecer, diz, como se fosse apenas uma questão de esperar 1 ou 2 segundos até que se esquentasse, e então poria tudo em ordem. Bem, então, como estamos? Ivan Illich sentiu que o médico queria perguntar: então, como vai aquele probleminha? Mas até ele sente que seria demais e pergunta: como passou a noite? Ivan Illich olha para o médico como se dissesse: você nunca vai se envergonhar de mentir? Mas o médico não tem nenhuma vontade de entender. E Ivan Illich diz: o mesmo horror de sempre. A dor não para, não me deixa em paz. Se ao menos você pudesse me dar alguma coisa que... vocês doentes são todos iguais, né? Então reparem que não há a mínima escuta, né? E não há a mínima perspectiva de um tipo de intervenção que não esteja centrado na cura da doença, mas tão somente no alívio do sofrimento, né? E, por fim, na página 90, eu já antecipei isso, né, com a fala do Rafael, né?
que eu acho que é uma chave de leitura, essa frase, talvez eu não tenha vivido como deveria, que desde então retorna, né, um pouco mais adiante, na própria página 90, né, tem o seguinte trecho: ocorria-lhe pensar que tudo isso vinha do fato de não ter vivido como devia ter vivido. Imediatamente lembrava em que ordem e retidão viver a sua vida e mandava embora essa estranha ideia. Ordem e retidão é justamente essa, né, a alegoria do super-eu, né? É justamente esse ceder em seu desejo e essa submissão voluntária ao grande outro social, né? E a viver uma vida de aparência que ele tomou para si, tá? E aí, para acabar mesmo, gente, eu sei que eu já passei da meia hora prometida, mas, assim, só para citar uma coisa, eu falei dessa diferenciação entre a morte e o morrer. Existe um livro muito bom que eu recomendo para vocês, da Kubler-Ross, vocês já devem ter ouvido falar, se chama Sobre a Morte e o Morrer. Ela foi uma profissional que acompanhou pacientes terminais, assim, durante longos anos, décadas, né? E ela percebeu algumas fases pelas quais esses pacientes passavam, e descreveu nesse livro, chamado Sobre a Morte e o Morrer. E outra possibilidade de leitura do livro do Ivan Illich, para além desse, né, que eu sugeri, que é tomar como se fosse uma doença psíquica, né, e não orgânica, né. A Kubler-Ross, ela descreve, então, as seguintes fases, assim, no enfrentamento da terminalidade, né, nesses pacientes que ela acompanhou. A primeira fase é de negação, quando o indivíduo tem a notícia da doença e nega o processo em que se encontra. A segunda é raiva, quando o indivíduo expressa revolta por aquilo que ocorre. O sentimento é expresso em forma de críticas agressivas. A terceira é a fase da barganha. O indivíduo busca negociar o tempo de vida para concretizar algum objetivo, faz promessas e está fortemente ligado à espiritualidade. O quarto é a depressão, né? Só lembrando que aparece várias vezes no texto. Sofrimento profundo, tristeza, desesperança e medo. O indivíduo percebe sua debilidade física. E a quinta e última, aceitação. O indivíduo não está desesperado e não nega a condição em que se encontra. Eu não fiz essa leitura ainda, mas me parece que essas fases, se não todas, estão presentes ali no livro, e a gente, né, com um pouquinho de atenção, conseguiria fazer esse tipo de leitura, tá? Mas aí fica para uma próxima vez, né? Aqui eu só quis apresentar mesmo essas questões iniciais, que não vão se esgotar aqui, obviamente, né? Sobre a morte, né? E o processo de morrer, tá? Porque como a gente não consegue representá-la, a gente só consegue experimentá-la. Então, assim, há relatos de pessoas que chegaram muito próximo da morte e que mudam completamente depois disso, né? Depois desse tipo de experiência, mas precisam passar por uma experiência. Não é algo, digamos assim, que passe pela razão, pelo raciocínio, né? Não passa pela representação, passa mesmo por essa experiência, e que tem a ver com o corpo, né? Com essa sensação de falência, com essa, enfim, proximidade mesmo do fim, né? E aí muitas pessoas se transformam, outras não, né? Nem todo mundo, enfim, nem todo mundo também precisa se transformar e se tornar uma pessoa melhor. Não, nada disso, mas experiências assim próximas da morte mudam, tendem a mudar as pessoas, né? Não é uma regra geral, mas tendem a mudar. Ou para o melhor ou para o pior, né? Ele, de certa forma, a partir de um momento, pelo menos do livro, assim, eu percebi que ele sabia que ia morrer, né? Ele passa a ter essa espécie de convicção, assim. É um momento no qual ele se queixa de falsidade, né? De que os outros são falsos, de que os outros escondem. E, de fato, há um pacto de silêncio. Inclusive, dentro, né, de UTIs e tal, tem esse pacto de silêncio, né?
pessoas parece que não falam da morte, continua sendo um tabu, assim, né? Continua sendo um fracasso, e não um fracasso, assim, do cuidado, né? Da atenção médica, e não um processo natural, né? Pegando essa ideia mesmo de que não há representação, mas só experiência, ficar no plano da experiência, né? É tentar acolher isso que aparece no plano da experiência corporal, né? Quer dizer, o Ivan Illich, ele queria falar, ele não tinha com quem falar ali, porque os laços familiares dele eram frágeis, como a gente percebeu, e o acolhimento médico não existia. Existia investigação, mas, né, não acolhimento, assim. Então, ele não tinha efetivamente com quem falar. Não que os médicos da história tivessem que fazer a função da família, não é nada disso, tá? Mas não tinha o mínimo espaço ali para escutar algo que não fosse rim, coração. Quer dizer, digamos que ele não foi escutado, ele foi auscultado, que é diferente. Um documentário que eu vi há algum tempo, assim, claro que isso não se implanta genericamente no mundo, mas era uma clínica na Califórnia, se não me engano, era nos Estados Unidos, que fazia um trabalho bem legal, assim, de cuidado paliativo. Mas claro que isso é exceção, né? Não, é, mas assim, para isso se generalizar, é preciso que existam essas pequenas exceções que deem certo, né? Para que isso possa ser, de certa forma, transmitido a outros lugares, a outros centros e tal. Mas era um documentário, eram médicos que já tinham passado por esse tipo de experiência aí limítrofe, né? Não que necessariamente a pessoa precisa ter né, passado por esse tipo de experiência para atender, não é isso, mas nesse caso específico eram pessoas que já tinham passado por essa experiência limítrofe, eram médicos e escutavam. É, é, e tinha lá, era uma clínica comum, mas tinha um espaço para os familiares. Aí, na noite mesmo lá, né, presumida da morte, os familiares estavam todos juntos, em torno do leito. Então era um negócio, né, mais acolhedor, assim.